Olá pessoal, essa é a Sandra Esse é o Moisés. e hoje a gente vai estar dando continuidade, ao estudo, a primeira carta que Jesus escreveu para a igreja de Éfeso, certo? Está lá em Apocalipse 2. A partir do capítulo 2 Isso, tem as cartas, né, que João escreveu, mas Jesus ditou para João, isso. né? E nós pedimos para vocês lerem o nosso último vídeo. Eu espero que vocês tenham lido, E certo? acompanhe com o livro de Apocalipse aí. Isso. Então, e só para dar uma refrescada na nossa memória aqui, vamos relembrar aqui a palavra Éfeso, o significado dela em grego, né? Que é a desejada, ou a querida, ou solitária. É importante você gravar esses nomes, esses significados aí, porque durante o estudo vai ter um propósito, correto? E hoje a Sandra vai estar dando continuidade aqui à primeira camada de entendimento histórico, né? Nós falamos que a gente vai tentar, é como se fosse uma cebola, né? Nós vamos tirando as camadas, assim. Então, a primeira camada de entendimento é o histórico, porque essa carta foi dirigida a uma igreja física, uma igreja que estava localizada geograficamente lá em Éfeso, ela existiu mesmo, tá certo? Então, nós precisamos entender historicamente que cidade era essa, como que era essa igreja, para depois então nós irmos para as próximas camadas até chegar no mistério, que é a aplicação profética, vamos dizer, né? Então, a cidade de Éfeso, ela foi fundada no ano 1400 antes de Cristo, e ela tinha um templo a uma divindade chamada Hitite, que era a divindade da fertilidade, que mais tarde também foi identificada como Diana. Sabemos disso por causa dos escritos de Tácitos, né? Essa cidade foi chamada Rainha da Ásia. Aliás, as 7 cartas que estão lá em Apocalipse foram para a região da Ásia, tá certo? E ela era a capital da Iônia e porto do proconsular da Ásia. Era extremamente rica, linda e orgulhosa. Pense numa cidade top. Era Éfeso, né? Exuberante. Ela se tornou o centro das operações missionárias, porque ela era muito estratégica para Paulo e para os irmãos. Uma base missionária na Ásia. Verdade, dali eles enviavam os irmãos, Paulo viajava, voltava, tinham onde ficar, tinham conexões, etc. E era uma cidade rica, então isso ajudava bastante, né? Nesse tempo e nessa igreja surgiram alguns imitadores dos apóstolos de Cristo, né? Só que eles não tinham poder. E nós sabemos disso porque lá no texto de Atos 19, do verso 12 ao 17, nós lemos a história dos 7 filhos de Seva. Diz assim, ó: de sorte que lenços e aventais dos apóstolos eram levados do corpo dele aos enfermos, e as doenças os deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Ora, também alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, um judeu. Quem era esse Seva? Um judeu, um dos principais dos sacerdotes. Vocês imaginam aqui surgindo um ciúme. De repente os sacerdotes eram os bambambam e tudo, e de repente aparecem os apóstolos, os líderes da igreja, e eles começam a perder a atenção. Então eles começam a fazer o trabalho deles lá, né, expulsando os espíritos malignos, sem poder, não conseguir expulsar, e começaram a expulsar invocando o nome de Jesus a quem Paulo prega, porque eles mesmos não tinham conhecimento e nem relacionamento com Jesus. Então, eles citavam assim. A gente sabe o que aconteceu nessa história porque... Desculpa. Porque o espírito maligno deu uma surra nos filhos de Seva. E eles saíram nus pelas ruas. Você imagina a vergonha pro pai, né? Que era um líder religioso lá. Pois é, você imagina, né? Também Timóteo... ele pode ter se tornado o primeiro bispo de Éfeso, né? Tudo indica, tá lá em Éfeso, tá lá em 1 Timóteo 1:3, lê para nós. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem doutrina diversa. Então, vocês percebem que ali já tinha
Uma complicação, uma né? complicaçãozinha desses judeus tentando se infiltrar e tentando bagunçar a igreja. Então, Paulo deixa Timóteo para advertir os irmãos. Desde o começo da igreja tinha sabotadores, né? Eles enfrentavam lá no início, né? Também lá na cidade de Éfeso, né, nessa igreja, tinha o Áquila, Priscila, Apolo, que nós vamos ler no livro de Atos, né? Então, de acordo com os escritos de Eusébio e de outros, João, o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, depois dele sair da ilha de Patmos, dizem que ele retornou para essa cidade de Éfeso. Isso foi no ano 95 depois de Cristo, né? E ficou ali seus últimos anos. Aparentemente, o evangelho de João foi escrito enquanto ele estava ali em Éfeso, tá? Porque nós temos os evangelhos, então tem o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos as cartas que João escreveu, que é 1 João, 2 João e 3 João. E temos o livro de Apocalipse, que foi João que escreveu também. Ok. Também a história diz que os túmulos de Timóteo, de João e de Maria estão em Éfeso, né? Quando Paulo visitou Éfeso pela segunda vez, foi quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Pra vocês ver como que ali realmente era uma base missionária. Ele escreveu de lá, na verdade. Ele foi para Éfeso visitar a igreja na segunda vez, né? Porque aí já tinha uma igreja formada, estruturada, e ali ele escreveu a carta aos irmãos que estavam lá na cidade de Corinto. A epístola de Paulo aos Efésios foi escrita quando ele estava em Roma. Então, quando Paulo estava preso lá em Roma, ele escreveu uma carta para esses irmãos da igreja de Éfeso, tá? A carta de Paulo não tem nada a ver com essa carta que Jesus mandou João escrever. Espero que esteja claro isso, né? O bispo de Éfeso, de acordo com algumas autoridades, né? Ele foi o patriarca sobre várias igrejas da província da Ásia. Por quê? Porque Éfeso era maior, era mais importante, então ele era o bispo da igreja de Éfeso e se tornou o bispo de todas as igrejas da região ali. Isso, né? Mostra como a cidade de Éfeso era importante e realmente era um centro, né? Isso. No ano 431 depois de Cristo, 431 anos depois de Cristo, né? O imperador Teodósio II convocou o concílio da igreja para uma questão sobre a Virgem Maria, tá? Se ela deveria ser descrita como mãe de Deus. E aí 200 bispos fizeram um terceiro encontro ecumênico e decidiram que sim. E uma convocação foi feita entre Teodósio II e o Valentino II, imperador do Oeste, porque aí já estava, né, meio dividido. Vocês estão vendo que aqui nesse tempo os imperadores já tinham uma influência sobre a igreja, né? Exatamente. E aí tentaram resolver a controvérsia causada pela heresia conhecida como nestorianismo. O que era isso? Uma doutrina criada por Nestório. Nestório era monge em Antioquia e fazia distinção, ele enfatizava a desunião entre a natureza divina e a natureza humana de Jesus Cristo. Nestório morreu em 451 como patriarca de Constantinopla e ele recusou o título de mãe de Deus para Maria, mãe de Jesus, enfatizando essa separação da pessoa de Jesus, em parte humana e em parte divina. No concílio de Calcedônia foi estabelecido que o nosso Senhor Jesus era Deus verdadeiro e homem verdadeiro. E Maria foi considerada mãe do homem Jesus, mas não do divino Jesus. E nós concordamos com isso, claro, né? Porque se ela é mãe do Deus, né, vamos dizer assim, aí ela é deusa também, né? E a gente sabe que ela não é. Então, essa posição se opunha à ideia de Cristo ser uma única pessoa, ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Então, ele era divinamente humano e humanamente divino. Agora, Cirilo, patriarca da Alexandria, no concílio, né, tiraram Nestórios e condenaram a doutrina dele, declarando que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Porque Deus, né, ele se faz humano, ele desce da sua majestade e da sua glória, se despe de toda a sua glória e ele toma a forma humana. Ele não reencarna, ele encarna a gente, entendeu? Isso é uma coisa tremenda, né? Então, Jesus tem as duas naturezas, humana e divina, numa mesma pessoa, numa só pessoa. Em consequência daquela visão, o concílio
aprovou o título grego chamado Theotokos, que eu acho que é assim que pronuncia, Theotokos, que quer dizer portadora ou carregadora de Deus. Então ela era portadora, carregadora de Deus. Olha que título legal, né? Porque a Maria é tremendo, né? Eu amo aquele cântico de Maria, porque é uma pessoa humilde, né? Que aceitou ali o convite do anjo para ela gerar, né? Jesus. Um desafio absurdo, né? Uma coisa linda. Éfeso era a maior cidade daqueles dias e tinha uma divindade, uma padroeira chamada Diana dos Efésios. Nós já falamos isso anteriormente, né? Que quando a cidade no passado era Hitite, né? Que é a deusa da fertilidade, depois ficou Diana. E era chamada Diana dos Efésios. E o povo de Éfeso, eles tinham uma adoração assim absurda a Diana, né? Era uma loucura. Eles chamam Diana, eles tinham muito orgulho dela, né? E também nessa mesma cidade é onde tinha o centro dos estudos de artes e mágicas, talismãs, encantamentos, livros de mágicas, de poções mágicas. Nós podemos lá ler em Atos 19, nós não vamos ler agora para não ficar muito longo. Em Atos 19, do 23 ao 41, nós vemos os judeus enfurecidos, né, que se tornaram até violentos opositores aos cristãos. Tá bom, mas depois da destruição da cidade de Éfeso pelos gotes, isso aí foi lá no ano 262 depois de Cristo, a cidade nunca mais se levantou igual à sua primeira glória, né? Ela teve uma destruição e ela ficou bem empobrecida e bem feia, né? Mas ela continua existindo, tá? A carta de Jesus para essa igreja de Éfeso, ela é cerca do ano 35, ano 40 mais ou menos, depois da partida de Paulo. Então, vocês imaginem, Paulo morreu, tá? Ele morreu lá em Roma, né? A gente sabe. 35, 40 anos depois, já era uma outra geração. Aquela geração que Paulo conheceu já não existia mais. Era uma nova geração de cristãos que estavam ali frequentando a igreja de Éfeso. Então, a gente pensa, será que eles guardaram todos os ensinamentos, né? Porque as gerações, às vezes, vão mudando, né? Então, agora nós vamos voltar, nós já vimos a parte histórica, nós vamos voltar para o verso texto, né? 5, para o texto de Apocalipse, né? Capítulo 2, do verso 5 ao verso 6. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, aqui nós não vamos continuar porque vai ficar muito longo, mas no outro vídeo nós vamos ler de novo esse versículo e vamos falar sobre o que significa essa repreensão aqui de Jesus, né? Lembra de onde caíste e arrependa-te. Quer dizer, isso aqui é uma chance que o Senhor está dando para aquela igreja, assim como Ele dá para as igrejas, né? Durante toda a história até os dias de hoje. E Ele fala, se você não fizer isso... Ele já dá a sentença, né? Eu virei a ti e removerei do teu lugar o teu castiçal. Agora, você lembra o que é castiçal? Castiçal é igual igreja. Estrelas, a liderança. Castiçal é o símbolo, representa a própria igreja. E ele está dizendo, se você não se arrepender, eu vou remover, porque o Senhor não tem problema quanto a isso. Ele é o dono da igreja. Pastores, líderes, prestem atenção. Jesus é o dono da igreja. A igreja é a noiva dele. E nós vamos, no próximo vídeo, explicar melhor o que são os nicolaítas, né? O que é essas obras dos nicolaítas, nós vamos explicar um pouco melhor. Mas para esse vídeo não ficar longo... Essa questão, só para encerrar rapidinho, essa questão de remover do seu lugar, né? A gente vê em outras passagens bíblicas sobre isso, né? A passagem lá do cego de Jericó, que ele gritava, Jesus, filho de Davi... O plano de Deus era que ele gritasse Jesus, filho de Saul. Só que Saul desobedeceu, foi removido. E Deus levantou quem? Davi. E o cego gritava Jesus, filho de Davi. Então, para Deus remover o desobediente, ele não tem muito problema com isso. Certo? Então, por isso fica uma advertência para nós aqui, para a gente andar em obediência nos propósitos, nos caminhos que Deus tem para nós. Amém? Então, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.